Olá! O combate às queimadas em áreas rurais é uma grande preocupação, depois dos inúmeros casos de destruição de biomas ocorridos no ano passado em todo o Brasil. Uma proposta em análise na Câmara quer estimular a criação de brigadas de incêndio nas propriedades. A ideia é do deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Tudo bem, deputado? O senhor propõe a isenção do Imposto Territorial Rural, o ITR, em troca da implantação de brigadas de incêndio nas propriedades, é isso? Olá. Então, surgiu essa ideia porque a gente sente que alguns incêndios, quando você tem um número grande de pessoas trabalhando logo no início, você consegue debelar e evita que espere muitos dias pela chegada de recursos públicos para trabalhar naquele incêndio. Eu te dou, por exemplo, agora esses incêndios do Pantanal, em que, como o governo do estado ele acabou ou não tendo recurso, ou talvez não acreditava que o incêndio iria tomar aquelas proporções, acabou não mandando bastante o número necessário de bombeiros, e o fogo se espalhou. Eu solicitei ao governo federal que enviasse recursos, mas demorou 4 dias, porque até conseguir juntar o pessoal da Marinha, juntar recursos para transferir de um órgão para outro, demorou 4 dias até isso. Imagine 4 dias fogo queimando em mato seco, né? Ao passo que se você tiver, por exemplo, todos os vizinhos ali, cada um tem sua brigada, você pode agir muito mais rápido. Isso já acontece, por exemplo, em alguns lugares onde tem estrutura de brigadas, por exemplo, em fazendas com as estruturas bem montadas do agronegócio, às vezes pega fogo no talhão agrícola de uma das fazendas e eles se socorrem, cada um tem sua brigada, junta e apaga o fogo. Então, se a gente puder ter isso em larga escala no país inteiro, o meio ambiente vai ser, vamos dizer assim, bem melhor protegido. E vai ser bom para a pessoa que vai estar ali no campo, que vai ter uma segurança, como também para o governo, que vai ter, eu diria, que despender o recurso do ITR, mas o ganho vai ser muito maior do que se recebesse, vamos dizer, esse imposto. E para o agricultor é uma coisa que compensa investir, né? Compensa investir, porque é uma segurança para ele e para os vizinhos. Pois é, deputado, agora o custo de manutenção dessas brigadas não é muito alto? Seria um benefício assim mais para os médios e grandes produtores, né? Porque para manter uma brigada funcionando o ano todo, ou seria só temporariamente? Como que é a proposta? Não, porque aí as brigadas nas fazendas, elas podem ser muito bem, vamos dizer assim, adaptadas. A pessoa, por exemplo, que vai trabalhar no combate. Hoje, por exemplo, nós temos até decisões em alguns lugares que a justiça diz que o funcionário não pode trabalhar no combate ao incêndio e tal. Se ele tiver, por exemplo, um incentivo para montar uma brigada, o tratorista, o operador de colheitadeira ou o vaqueiro, que seja, ele pode ser treinado também e ele ser um brigadista. E ele ser um brigadista. E, excepcionalmente, naquele período, se precisar, ele vai estar apto a operar os equipamentos e tal. Então, ele vai praticamente usar, vamos dizer, essa brigada, aspas, no período que for necessário. Uhum. Deputado, agora esse ano de 2020 foi um ano de muitos incêndios, né? Assim, números recordes do Pantanal mesmo, né? No estado do senhor, que é o Mato Grosso, teve uma área historicamente assim das maiores áreas destruídas por incêndio.
né, nos últimos anos. Além dessa proposta do senhor, que é um estímulo para reduzir esses casos, o que mais que o senhor acha que precisa ser feito também, que pode ser feito para evitar que esse próximo ano e os próximos anos também sejam penalizados aí né, os nossos biomas sejam penalizados dessa forma? Olha, tudo é prevenção, né? Você precisa que os governadores façam a lição de casa. Por exemplo, esse incêndio que teve no Pantanal, ele poderia ter sido debelado no começo. Mas no início foi mandado 14 bombeiros e os fazendeiros acabaram me ligando, dizendo, olha, eles estão aqui, eles estão sem recurso nenhum e estão sem água até para beber. Agora você imagine bombeiros sem água, o que é que vai fazer, né? Então os fazendeiros é que tinham que correr atrás de caminhões-pipa, de tudo. Os bombeiros estavam lá só com uma espécie de aqueles batedor de fogo, né? Uhum. E aquilo acabou que não funcionou. Nós tivemos o infortúnio de morrer pessoas lá, né, devido queda de helicóptero. Quase que aconteceu uma outra tragédia onde 7 bombeiros foram cercados pelo fogo. Sorte que um dos helicópteros desceu e acabou salvando-os. Mas a palavra-chave é prevenção, no sentido dos governos se prepararem antes. Nós sabemos, por exemplo, que o período de seca ele é bem definido no Brasil. Nós não somos tomados de surpresa. Então, dá muito bem para haver uma preparação. Você note que aqui no Brasil, nós temos a Amazônia, a Amazonas, né? O estado a nossa Amazônia, que pega ali Pará, Mato Grosso e o próprio Amazonas, né? Rondônia também, Acre. Dá para ser muito bem trabalhado pelos governadores. Pode fazer até uma reunião entre eles antes. Agora, é preciso ter vontade e é preciso também algumas mudanças na legislação. Nós temos alguns casos que a própria legislação ambiental é culpada disso. Cito, por exemplo, o caso do Pantanal. O Pantanal começou a acontecer essas tragédias depois que foi proibido totalmente de pôr gado lá, porque aumenta a massa orgânica e aí vem aquilo, seca tudo, vira um combustível muito grande. Antes, o que ocorria? Tinha muito gado, aquelas áreas abertas, o gado comia o capim, aquilo ficava baixo, mesmo que pegasse fogo aqui ou ali, o incêndio não era tão grande, né? Mas o caso é que agora não, no sentido de tornar um lugar sacro-santo, intocável, como se fosse o Santos dos Santos, acaba que favorece a incêndios dessa natureza. E aí toda a fauna acaba pagando pato. Antes tinha o gado, as onças até gostavam de ter uma vaquinha de vez em quando para comer, né? Agora não tem gado, não pode, tá lá e fica aquele maciço, não tem como tirar aquele capim todo e acontece essa tragédia. Então, é preciso quando as pessoas que mexem com esse ativismo não ser tão radical, nem tanto mar, nem tanta terra. Precisa quem for mexer com essas coisas entender, pelo menos já ter saído de um quarto sem ar-condicionado, já ter pisado no barro alguma vez. E também a gente precisa fazer um trabalho aqui, a bancada, no sentido de conseguir as relatorias desses projetos que diz respeito a esses lugares. Cito, por exemplo, na legislatura passada foi dado um projeto que tem a ver com o Pantanal para o Molon. Eu acho que o Molon o Molon não tem ligação, com todo respeito por ele, mas é garoto de apartamento. Ou não sabe o que eu não sei se ele sabe onde fica o Pantanal. Talvez saiba porque vê no Discovery, no National Geographic. Mas não pode ser assim, colocar alguém para fazer a legislação que vai dar futuro, a mexer com o futuro das pessoas, mexer com o futuro de biomas, para quem não entende do riscado. E aí acontecem essas sandices. Há 20 anos, o então senador Antero Paes de Barros avisava:
se a legislação for aprovada e tirar o boi de dentro do Pantanal, vai acontecer tragédias. Eu tenho vídeo até dele falando isso. Agora aconteceu. Então é isso, a gente precisa ter todas essas, mexer no arcabouço legislativo, fazer prevenção, criar instrumentos como esse projeto das brigadas para que a gente possa ter a fauna, a flora protegida durante esses períodos de seca mais severos. Tá certo, deputado José Medeiros, muito obrigado por sua participação. A gente conversou com o deputado José Medeiros do Podemos de Mato Grosso. Ele apresentou um projeto de lei que garante a isenção do ITR, o Imposto Territorial Rural, para imóveis com brigadas de incêndio. Até a próxima.